Olá, meus amados e amadas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a você. Hoje, 16 de abril de 2025, quarta-feira. Deus te abençoe. Nós vamos aqui meditar na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos 3 e 4. Amém? Amanhã eu vou trazer uma palavra sobre aí a Semana Santa, tá certo? Mas hoje vamos aqui a esse texto. Hoje é quarta-feira. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais nos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Amém? Você já sabe que o profeta Isaías está aqui profetizando a respeito do reino de Israel, e essa palavra serve de orientação ao povo de Deus em todos os tempos. Vamos aqui ao versículo 3, que vai começar dizendo assim: Mas que fareis vós outros no dia do castigo? Ora, o profeta está deixando bem claro que virá um castigo sobre Israel, e isso é por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. E você hoje precisa entender isso, que Deus não gosta de pecado. E ele traz castigos sobre os que pecam contra Deus. Amém? O que Israel estava fazendo? Se você vem acompanhando, você já sabe. Israel abandonou o Deus, Criador dos céus e da terra, que tinha se revelado a eles, através dos antepassados, e eles sabiam dessa história, e aí eles estavam idolatrando outros deuses, abandonaram a adoração exclusiva a Deus e estavam adorando a qualquer tipo de Deus. Era isso que estava acontecendo com Israel, e o profeta diz que o castigo vai vir. O versículo vai continuar dizendo assim: na calamidade que vem de longe. A Síria é quem atacou Israel naquele contexto. Portanto, vamos pensar como a comunicação não era nem tão grande como é hoje, talvez não tivesse nem tanto conhecimento das nações, né? Mas viria aí um castigo que vinha de longe, de pessoas que eles nem conheciam, iriam estar vindo sobre ele, pesando a mão sobre eles, sobre Israel. E isso da parte de Deus, porque Deus não gosta da idolatria. Amém? E o texto vai dizer assim: a quem recorrereis para obter socorro? Olha, não tem socorro diante do agir de Deus. Quando Deus levanta a sua mão para castigar, para corrigir, para ensinar, não tem onde buscar ajuda a não ser no próprio Deus. Aí o profeta diz: olha, a quem recorrereis para obter ajuda? Por quê? Israel estava confiando em outras nações, querendo chamar outros para se juntar e brigar junto contra o que iria. Mas, amado, olha, entenda isso. Não há quem recorrer por socorro quando Deus se levanta contra uma nação, contra uma pessoa individualmente mesmo. Você precisa entender e pensar nisso, porque não tem socorro. Fazer aqui uma comparação. No Brasil nós estamos sem muito socorro porque o Supremo Tribunal está julgando tudo que não é devido. Você não tem mais a quem recorrer, se ele seria a última instância, entendeu? Então não tem onde buscar socorro senão em Deus, tá certo? Claro que o nosso tribunal é um tribunal corrupto, satânico, tá certo? Mas estou apenas fazendo uma comparação para a gente entender um pouco, tá certo? Então, quando Deus levanta a mão, não tem onde buscar socorro, porque a soberania de Deus é soberania, é sobre todas as coisas. Amém? E o versículo vai terminar dizendo assim, o versículo 3: E onde deixareis a vossa glória? Israel, tirado do Egito, tinha conquistado a terra prometida,
Estava aqui as 10 tribos já divididas, 10 de um lado, 2 de outro. Mas tinham conquistado a terra prometida porque Deus lhe deu condição para isso. É Deus. E Israel se esqueceu. E aí diz, onde deixareis a vossa glória? Essa glória aqui não é a glória de Deus. A glória de Deus ele não reparte com ninguém, é dele, é glória de Deus. Mas a glória aqui, ela assim, é o caráter que eles deveriam ter, que um crente hoje deve ter. Era assim a moral que eles deveriam ter, agir com justiça que eles deveriam agir, as riquezas mesmo que eles tinham, os seus bens, a honra que eles tinham, eles eram honrados. Um crente é honrado diante de Deus e das pessoas. Quem não respeita crente está desrespeitando Deus. Aí meu problema não é, o seu problema não é comigo, é com Deus, tá certo? Nem me preocupo. Tá certo? Então assim, onde deixareis a vossa glória? Tudo que vocês têm vai ficar onde? O que eu dei a vocês, a conquista da terra prometida e tudo que estão, e vocês vivendo bem, por que vocês vão deixar? Não tem, porque Deus viria. Você precisa pensar sobre isso, tá certo? E aí, não é mal ter riqueza, não, mas o problema é abandonar Deus. Israel abandonou Deus e estavam buscando outros deuses, então eles não teriam outra condição a não ser se voltar para Deus e se arrepender. É isso que você tem hoje também, é se voltar para Jesus Cristo, que é a revelação de Deus nos tempos atuais, e se arrepender. O texto vai terminar no versículo 4 dizendo assim: com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. O profeta está avisando, tá certo? Vocês estão aí, vocês foram honrados, vocês têm glória aí diante das nações, são reconhecidos que é um povo de Deus. Então o profeta vai trazer assim, renovar essa disposição de Deus em relação à sua ira contra o pecado. Você precisa entender isso, meu querido. Olha, você que se curva diante de uma imagem de idolatria e você que está sendo obrigado a comer só peixe nesse dia, isso não é da Bíblia, não. Isso é invenção religiosa, tá certo? Mas eu vou falar disso amanhã e depois de amanhã, tá bom? Então, assim, a disposição de Deus em relação ao pecado, a ira de Deus contra o pecado não cessa. Sem a conversão a Cristo, a ira de Deus está sobre você. Mas, pastor André, eu sou uma pessoa tão boa. Amém. Tem pessoas boas assim que eu olho que são boas, de bom caráter, de boa índole, mas a fé está aplicada no lugar errado. Você precisa entender isso. Isso é muito gracioso, tá certo? Porque sem Cristo, a mão de Deus continua estendida sobre você, contra você. Isso é muito sério. Amém? Olha, mão estendida, isso para mim tem um sentido de que Deus não retira o seu castigo daqueles que não se arrependem. Isso é muito sério. Israel precisava se arrepender, deixar a idolatria, se voltar para Deus. Hoje é a mesma coisa, você precisa se arrepender, se voltar para Deus, e Deus é Cristo, Cristo é Deus, Ele veio o Salvador. As pessoas fazem uma encenação tão bonita, né? Na Semana Santa, as encenações, os atores, e a gente se emociona. Se for só emoção, meu irmão, se você for para o espetáculo e assistir lá uma peça dos grandes cineastas aí, você se emociona também. A questão é transformação de vida, é arrependimento, é vida nova em Jesus Cristo. Israel precisava voltar e se arrepender, e você precisa se arrepender hoje, tá certo? O versículo termina dizendo isso: e a mão dele continua estendida. Essa mão estendida, meu amigo, significa isso, é que Deus não retira o castigo de sobre aqueles que não se arrependem, que não se voltam para Ele. E nos dias de hoje, voltar-se para Deus é crer em Jesus Cristo, pegando o exemplo de Israel, que era voltar-se para Deus, arrepender-se. Olha, e tem um castigo, querido, que é eterno. Depois que morre, não tem mais não tem mais o que fazer. É hoje. O dia é hoje. O dia é agora. O momento é agora. É no dia que você abrir seu coração e seu entendimento para a palavra de Deus. Amém? Quero te abençoar. Estou aqui te abençoando. Israel
ele continuou naquela situação de orgulho, né? Achar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus, né? Você não está preso, né? Você não é uma senhora de 67 anos presa covardemente, tá certo? Então tá tudo bem. Eu estou só me lembrando dessas coisas, mas o que eu quero dizer para você é que a mão de Deus, ela continua estendida sobre aqueles que não se arrependem, que não se voltam para Ele nos dias atuais, que não creem em Cristo, e aí você está condenado à vida eterna. Amém? Israel, o que Israel precisava fazer era se arrepender, tá certo? Israel não observou o perigo que estava ao seu redor. Você está aí, você não está observando o perigo que está ao seu redor. Você pode morrer hoje, fisicamente. Se morrer hoje fisicamente, sem se arrepender, a ira de Deus está sobre você. Isso é um fato bíblico sério, verdadeiro. Porque tem um evangelho aí, que é o evangelho da bênção, né? Eita glória, da emoção. É arrependimento e vida com Jesus. Amém? Israel precisava se arrepender. Você está em perigo, meu querido, hoje. Dia que você ouvir essa palavra, lembre-se disso. Amém? Você está em perigo porque você precisa crer em Jesus Cristo. Deixa eu dizer o que Jesus diz nesse sentido, para nós encerrarmos. Evangelho de João, apóstolo João, esse santo de Deus, porque creu. Não é porque alguém disse que ele é santo, é porque ele creu, ele se tornou santo. Quem crê é santo de Deus, tá certo? Então esse santo homem de Deus é João, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O contexto ele está falando de Jesus. Amém, queridos? Olha, a mão de Deus continuou estendida sobre Israel porque estava pecando, abandonou Deus, foi castigado. É para a gente aprender com isso. A mão de Deus hoje continua estendida em quem não crê. A mão de Deus, com a sua ira para a condenação eterna, continua estendida hoje para quem não tem fé exclusiva em Jesus Cristo. Você precisa se arrepender e crer. Não é só dizer que ele é bom, não. Ele é bom mesmo. Não é só dizer, ele é lindo mesmo, ele é maravilhoso. É tudo isso. E te ama. Mas você precisa posicionar-se diante de Deus, abandonar o pecado e crer em Jesus para que você não se mantenha debaixo da ira de Deus, que o castigo é eterno. Amém? Lê Apocalipse 20, do 11 ao 13. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa nação. Deus nos dê uma boa quarta-feira. Olha, e não vá com essa besteira de não comer carne, não, rapaz. Você vai passar fome. Jesus não ensinou isso, não. Isso é religiosidade. Deus te abençoe e te guarde. Abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém.